Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, sua casa, sua família, o seu domingo. A semana maravilhosa que só está começando. Que seja incrível, cheia de favores, será, profetiza, declara. Possua uma semana tomada de poder, cheia de favor, uma imensa provisão de graça, de favor na sua vida. Em nome de Jesus, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Confie em Deus. Lembre-se, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. É puro poder. O reino de Deus é puro poder. Quando você passa a andar com Deus, você atrai poder. O dunamis de Deus passa a habitar. Você se torna morada do Espírito Santo. E agora há poder na sua vida, há poder na nossa vida. Nós estamos aqui para vivermos uma vida poderosa, curados, sarados, libertos, vivos, fortes. Não, nós não estamos aqui para sobreviver. A fidelidade, a confiança, a fé e a fidelidade à palavra de Deus resolvem, assim, absolutamente tudo. Resolvem tudo. Quando você crê, a fé, a confiança, a fidelidade na palavra. Quando você pega a palavra de Deus e faz dela uma lei na sua vida, e você crê que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as enfermidades, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele empobreceu para enriquecermos. Ele se fez maldito para sermos abençoados. Ele se fez pecado sem nunca ter pecado, para que fôssemos chamados justiça, feitos justiça de Deus, justificados por Deus. É forte demais. Sim, a vida com Deus é uma vida tomada por milagres. Nós vivemos milagres todos os dias. Você pode viver o seu milagre hoje. O Senhor é um Deus de milagres. Ele tem milagres para você. O reino de Deus é puro poder. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Para cada promessa já tem um sim, e agora diga amém. São cerca de quase 8.000 promessas. E para cada uma já tem um sim. Você está em Jesus? Você crê? Para cada promessa já tem um sim. Então diga amém. Mas sabe qual é o problema? Muitos não acreditam nisso. E vivem se arrastando, sobrevivendo. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós não estamos aqui para nos
arrastar, para sobreviver, para nos levantar todos os dias, nos arrastando. Não, Ele não nos chamou para vivermos esse tipo de vida pequena, sem energia, sem sonhos, sem vigor, sem foco, se arrastando. Não. Por favor, acredite nisso. Não apenas não faça deste programa algo mecânico, onde você põe, mas nem está prestando mais atenção no que o Espírito Santo está falando. Absorva a palavra. Ouça a voz do Espírito. Para e busca a revelação do que Ele está falando com você. O Senhor está aqui dizendo: eu não fui aquela cruz para você se arrastar e viver no modo sobrevivência, fazendo as coisas de forma mecânica, se arrastando. Nem presta mais atenção na sua vida. Não acredita mais que pode mais, que pode ir além. Você pode. Deus quer que você tenha um sonho para a sua vida. O Senhor deu sonhos poderosos para José. E ele creu, ele se agarrou àqueles sonhos. Nos momentos mais difíceis, ele permaneceu agarrado aos sonhos. Ele não soltou e ele viveu. Porque ele já sabia muito bem que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa, não, Ele não se esquece. A Bíblia diz que o Senhor não está surdo e nem aleijado. Ele continua atento, Ele está ouvindo, sua mão está estendida, mas é a nossa incredulidade, as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o Senhor. Porque a promessa está aqui. Está aqui, é para mim, é para você. O reino de Deus é puro poder. Se você creu em Jesus, você passa a viver uma vida poderosa. Uma vida que te eleva todos os dias. Não estou falando de facilidades, mas eu estou falando de uma graça, de um vigor, de energia, sabe? Da força do Senhor que vai nos levando, nos conduzindo quando nós não tiramos o olhar dele e simplesmente cremos. O problema é que muitas pessoas têm vivido distraídas, na carne, envolvidas com um monte de coisas que não estão fazendo diferença para bem, mas para mal. Elas têm vivido uma vida indisciplinada, desregrada e distraídas com um monte de coisas. E aí, Deus não é a prioridade. E elas têm tudo para viver as promessas, a materialização das promessas, para desfrutar de milagres. Mas acabam vivendo uma vida apática espiritualmente. Por quê? Porque a vida espiritual está lá embaixo. Mas a carne está sendo alimentada o tempo todo. E a pessoa está mais feliz? Não. Está animada? Não. Porque, gente, nós lidamos com pessoas. Nós recebemos pessoas que passam por aquele processo de libertação, mas que chegam, algumas, assim,
medicadas ao extremo, assim, tomando todo tipo de medicamento, é para dormir, é para acordar, é para ficar aceso, atento, focado, é para ansiedade, para trazer alegria. E elas estão mal. Elas não estão bem. Sabe? Aquela vida assim, vazia. Mas por quê? Porque sem Deus, você sobrevive. Foi o que aconteceu com Salomão. Quando ele se desviou do propósito, ele se envolveu assim num monte de projetos, porque é isso também que acontece. Para fugir do vazio, a pessoa corre para um monte de coisas. E aí você lê lá o capítulo 1, 2 de Eclesiastes, você vê ele se movendo alucinadamente em projetos e projetos. Ele falando, eu não me neguei nada. Eu experimentei o prazer ao máximo. Mas o homem está o quê? Vazio. Saiu da boca dele. Mas eu vi que tudo isso é correr atrás do vento. É um grande vazio. Nada faz sentido. Grande inutilidade. Ele estava tão vazio, que ele mesmo falou, é um grande vazio. Um grande vazio, uma grande inutilidade. Ele estava mal, amargurado, insatisfeito. E aí você lê, o homem tinha tudo que alguém possa desejar. Vivia assim, não tinha rotina na vida dele, né? Olhando, lendo o texto, ele não tinha rotina, porque ele estava envolvido em muitas coisas grandes. Mas a verdade é que aquilo não preenchia a vida dele. Porque agora ele estava fora do propósito. Ele não estava mais focado naquilo que ele pediu para Deus. Sabedoria para governar o povo, governar aquela nação. Agora, ele só pensava nele, autocentrado. Ele começou a fazer uso da riqueza, da fama, do prestígio para alimentar a sua carne, para satisfazer um vazio que só Deus pode satisfazer. Gente, nós recebemos pessoas que já viajaram o mundo todo, que compram nos shoppings mais caros e têm aquilo que as pessoas sonham e acham que é a saída, sabe, para o seu vazio, para a sua insatisfação. E elas estão medicadas, para dormir precisam de medicamentos, para viver, elas estão medicadas. Algumas já chegam perto da gente com os olhos estatelados, tremendo. Sabe aquela boca seca de quem está tomando medicamentos demais? E não é falta de dar tudo à carne. Por quê? Porque quando a pessoa se distancia da única coisa que pode preencher. E eu não estou dizendo que você não... Eu não estou aqui dizendo, olha, não tenha isso, aquilo. Não, eu quero que você prospere, que você avance, que você realize seus sonhos, desde que você entenda uma coisa. Se Deus deixar de ser sua prioridade, nada vai satisfazer você, vai ser tudo em vão. Você vai falar igualzinho Salomão. Um grande vazio, é um grande vazio. É correr atrás do vento. Por quê? Porque só Deus, é vida com Deus.
Sabe, aquele cotidiano com Deus. É o dia a dia, sabe, de uma vida ordinária. Coisas comuns, sabe, aquela rotina do dia a dia com Deus é prazerosa. Você tem força, você tem ânimo, você se levanta com ânimo porque há um propósito maior do que você. Até porque viver uma vida hedonista é a pior coisa que há. As pessoas mais infelizes que eu encontrei na vida foram as egoístas hedonistas. Gente autocentrada e gente que só vivia em busca do prazer. Pessoas que chegam na igreja que entreter é o lema. Sabe, gente que vive assim, ó, à base de entretenimento. E elas estão depressivas, vazias, assim, insatisfeitas. E não é falta de fuga. Elas ficam tentando fugir nas séries, nos filmes, no celular, vendo vídeos que não acrescentam. E elas estão tristes. O semblante, né, os olhos são a janela da alma. E dá para você ver aquele olhar vazio, aquela solidão. Nada preenche. Por quê? Porque se você der tudo à sua carne, a carne é insaciável. Nunca ela vai se bastar. Ela quer mais, ela vai pedir mais, 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 mais. E quanto mais você dá à carne, mais triste, mais vazio, mais insatisfeito, mais sem propósito se torna a sua vida. Agora olha para as pessoas que entenderam realmente seu propósito, porque quando você encontra a sua responsabilidade, você encontrou o seu propósito. Quando você tem algo maior do que você, e você se levanta com aquele objetivo de seguir adiante, a despeito de tudo, e você faz, não o que é fácil, mas aquilo que você sabe que tem que fazer. Aquilo que você sabe que é a responsabilidade que Deus deu a você aqui. É impressionante. Você pode até começar meio, às vezes cansado, até um pouco desanimado, que aquilo vai mudando, que vai mudando. É lindo. Por quê? Porque quando você está no centro da vontade de Deus, é quando você vive a realização da sua vida. É quando você dá aquela resposta que Jesus deu, né? Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando você abraça a vontade de Deus para a sua vida, você encontra o seu lugar, o seu caminho, o seu propósito. Você encontra o porquê da sua vida, né? É quando você se coloca no centro da vontade de Deus. É aquela história, né? Que o dia mais importante da vida de uma pessoa é quando ela nasce e quando ela descobre por que ela está aqui. E ela se coloca lá. Aí ninguém segura. Ei, o reino de Deus é puro poder, acredita nisso. Se envolva com esse poder. Para cada promessa já tem um sim e um amém. Diga amém. Você pode viver em Deus uma vida esplêndida. Se você olhar para Ele, se aproximar dEle e,
se manter aliançado com ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. O Senhor espera uma ação energética, ousada da nossa parte. Não que você fique aí, soltando as coisas com aquela mãozinha mole, né, de alface. Não. Ele espera que você segure. Vamos, segura. É para mim? Para cada promessa já tem um sim? Então, amém, eu vou viver. O reino de Deus é poder? Então, eu quero esse poder para a minha vida. Eu vou viver esse poder. Eu viverei uma vida poderosa. O reino de Deus é ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. Então eu não vou permitir que Satanás me pare. Que as circunstâncias da vida me parem. Não. Eu vou agarrar o que é meu. Agora eu sei que me pertence, então eu vou agarrar. Agora eu sei que é esta a vida que o Senhor tem para mim. Então, eu vou possuir. Que é uma vida que vai além de ter coisas. É uma vida onde Deus está no centro. E você vive guiado por Ele, alinhado com Ele, no centro da vontade dEle, onde a vontade dEle é lei. E aquilo que Ele te criou para fazer, para viver, você está lá, com responsabilidade todos os dias, como Davi. Davi defendeu aquilo que foi colocado nas mãos dele. Defendeu com a vida as ovelhas, defendeu com a vida a nação. Ele entendeu que ele tinha sido levantado para lutar as guerras do Senhor, e ele lutou e venceu todas. Que ele tinha sido levantado para levar o povo para Deus, para trazer a presença de Deus, que foi a arca, e levar o povo à adoração, a uma adoração profunda, íntima, simples, mas profunda, autêntica. E ele levou o povo para Deus. E a Bíblia fala que Davi, ele nasceu e cumpriu com seu propósito na sua geração. Davi viveu uma vida poderosa. Davi conquistou a terra, as partes que ainda estavam ocupadas por inimigos, porque ele creu nas promessas e ele disse amém. Davi se apoderou do reino com força. Davi não ficou ali como um espectador. Davi não foi um bom vivant, não. Davi tinha responsabilidades. Davi, ele mostrou que ele tinha entendido o propósito dele quando ele assumiu a responsabilidade de defender a nação, o povo de Deus, Israel. Isso para mim é forte demais. Ele não se intimidou diante das batalhas. Ele se levantava todos os dias e seguia adiante, a despeito de perseguições e pressões. Ele impactava pessoas. Ele possuiu aquilo que Deus havia entregado para ele e para a nação. Você não vê ele soltando, mas você vê um homem que sempre entregou mais. Davi cumpriu com seu propósito na sua geração. E é para isso que estamos aqui, para cumprir com o nosso propósito na nossa geração. E ele só conseguiu
porque ele sabia que andar com Deus é puro poder. Ele creu nas promessas, ele disse amém. E ele se apoderou do reino com força e ousadia. Levante-se. Levante-se com fé neste domingo maravilhoso e decida, faça a risca no chão. Decida que você vai viver uma grande vida, que você não aceita nem mais um dia viver uma vida pequena, rasteira, lamentável, miserável, né? Aquela vida miserável mesmo, tomada de sentimentos que você se arrasta, infeliz, amargo, sempre dependendo de alguma coisa para poder a vida passar, sempre em fuga. Não, você vai absorver poder. Porque a vida com Deus é uma vida poderosa, é uma vida vitoriosa, é uma vida grandiosa, elevada. É uma vida cheia, abundante. É uma vida onde você desfruta de milagres e da glória de Deus todos os dias da sua vida. Levanta, porque o Senhor está te chamando e te puxando para mais. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Visita lares, famílias, visita os corações. Passa do teu sangue agora, queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo o peso, a angústia, a tristeza, em nome de Jesus. Tudo que oprime a vida dessa pessoa, esse vazio, eu repreendo agora em nome de Jesus, toda escravidão, em nome de Jesus, eu repreendo agora, que essa pessoa seja liberta, revigorada, que ela passe a ter fome por esta vida segura, onde a paz reina, a alegria constante, porque a alegria que vem do Espírito é a paz que vem do Senhor. É por isso que aqueles que realmente estão agarrados ao Senhor se levantam todos os dias com confiança, com propósito e vão adiante, nada pode pará-los, porque eles são livres. E quando uma pessoa realmente tem um encontro com o Senhor, ela tem um encontro com a liberdade, com a justiça, com a paz e com a alegria. Abençoa lares e famílias todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e que essa palavra tenha possuído os corações. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, Senhor, que justiça, paz, alegria no Espírito tenham possuído lares, corações, vidas agora, que essa pessoa, Senhor, tenha sido vestida com esse manto da paz, da alegria, que o óleo da alegria esteja sendo derramado nos corações agora, que essa pessoa se sinta energizada, revigorada, renovada, fortalecida, Senhor. Ah, Deus, abençoa poderosamente, que ela se levante com força e avance para um nível mais alto, onde ela terá comunhão absoluta com o Senhor. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos hoje, na reunião das primícias para a família amada de Deus, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Levante-se com fé,
Pegue a sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Conta com a gente. É sempre um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.